Todo mundo está sempre me perguntando, Fábio, o que transforma um sonhador num realizador? E por que as pessoas me perguntam isso? Porque com toda certeza do mundo, há alguns anos atrás, todo mundo me chamava de um sonhador e me chamava com razão, porque eu era um tremendo de um sonhador, eu era um super sonhador e eu só sonhava e não realizava nada. E aí, de uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, as pessoas estão enxergando em mim o efeito contrário disso. Elas estão vendo um cara muito mais realizador e um cara muito menos sonhador. E quando eu falo menos sonhador, não significa que eu tenho um volume menor de sonhos. Eu acho que até o contrário. Eu tenho um volume muito maior de sonhos hoje em dia, mas com toda a certeza do mundo, eu realizo muito mais também, na mesma proporção, eu posso dizer. Então o que eu fiz? Para esse nosso primeiro vídeo aqui no canal, a primeira coisa que eu quis fazer foi colocar para vocês o que transforma um sonhador em um realizador. O que transformou a minha vida de sonhador na vida de um realizador, que é o que eu sou agora. E eu elenquei então aqui 5 pontos, os 5 principais pontos que transformaram a minha vida e me fizeram passar a ser um cara com muito mais objetivo, com muito mais objetividade na vida e muito mais feliz depois disso. Vamos lá, vamos do início. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que é assim, ó. Eu era um cara que sonhava muito com muita coisa. E eu sempre sonhava com coisas extraordinárias, com coisas muito incríveis, mas sempre com coisas tangíveis. Sempre com coisas que eu poderia tocar, que eu poderia atingir. Mas eu nunca, de fato, assumi as responsabilidades necessárias para que eu pudesse chegar nessas coisas, para que eu pudesse de fato realizar essas coisas. Eu sonhava em ter um bom emprego, em ter uma boa remuneração, em ter férias em locais muito bacanas, e algumas vezes eu até consegui realizar essas coisas, mas isso não era sustentável para mim, porque eu estava toda a vida sonhando em fazer as coisas, e eu deixava com que o tempo em que eu permanecia sonhando para realizar essas coisas não me fizesse enxergar o quanto eu tinha que trabalhar, o quanto eu tinha que ralar, o quanto eu tinha que fazer de esforço para chegar nisso. Num determinado momento, eu comecei a perceber que eu tinha consciência do aonde tinha que ir, mas eu ainda assim não fazia o que tinha que fazer para conseguir realizar esses sonhos. Então o que estava faltando? O que estava acontecendo? Eu estava tendo excesso de uma coisa que as pessoas sonhadoras normalmente têm, que é a falta de autorresponsabilidade. Pessoas realizadoras são muito autorresponsáveis. O que isso quer dizer? Elas assumem a responsabilidade das coisas para elas mesmas e fazem com que as coisas efetivamente aconteçam. Não tem mimimi, não tem historinha. Elas entendem que tudo que acontece ou não acontece está sob a responsabilidade delas mesmas. E é isso que faz com que o passo 1 da realização aconteça. Eu começo a procurar coisas, a procurar tarefas, a procurar trabalhos que me levem diretamente para aquilo que eu quero, para onde eu quero chegar e que eu tenha 100% de controle sobre isso. Que eu consiga de fato ser responsável pelo que eu estou fazendo. E eu começo a eliminar uma série de coisas que são coisas que eu estou prestando muita atenção, mas que não estão sob o meu controle. Por exemplo, para quem é vendedor, né, e aí não está em um período muito bom de vendas, não tá conseguindo fazer as coisas realmente acontecerem dentro do seu mercado, e aí fica o tempo todo dizendo que o problema é o mercado, que o problema é a época, que o problema é a crise, e não faz nada para mudar essa realidade. Né? A crise, o mercado externo e tudo isso que está acontecendo não são coisas que estão sob o seu controle, mas as ações pelas quais você vai tomar para ir para uma direção ou para outra, para mudar a estratégia de venda, para fazer alguma outra coisa que você queira fazer, isso está sob o seu controle, isso é autorresponsabilidade. E é uma coisa que eu tinha muito pouco ou quase nada, né, nesse primeiro momento de mudança. Então eu aprendi a ser autorresponsável. Um baita choque cultural, porque eu tinha que parar de reclamar das coisas, eu tinha que parar de encontrar culpados para as coisas e começar a me colocar na condição de causador das coisas que eu vim enfrentando até aquele momento. Isso me fez ter uma clareza de propósito, uma clareza maior do aonde eu estava indo e do que eu estava procurando. Pessoas que não são muito realizadoras, que são muito sonhadoras, sonham com diversas coisas ao mesmo tempo e não se concentram em nenhuma delas. Fazem um monte de coisas ao mesmo tempo e não fazem nada direito. Porque sempre sonham que as coisas vão acontecer de uma maneira milagrosa ou de uma maneira mágica. Isso não existe. Então eu passei a ter que olhar
para mim mesmo e pensar o que é que eu quero efetivamente, o que eu estou buscando efetivamente. Então eu já sabia que eu queria ser um empreendedor e não queria mais ser um empregado, porque estava muito complicada para mim essa questão de trabalhar como CLTista normal, dentro de uma empresa normal. Eu passei 15 anos dentro de indústrias, então aquilo tudo já estava mais do que provado que não era o que eu estava buscando, que não era o que eu queria fazer efetivamente, mas ainda assim eu estava ali insistindo nisso, porque eu não tinha uma clareza exata do para onde eu estava indo. Eu ainda não sabia se o meu objetivo principal era ganhar muita grana ou se era realmente buscar uma satisfação profissional muito grande, a qual me remunerasse proporcionalmente àquilo que eu estava procurando. E quando eu descobri que era esse o caminho, eu entendi que ali eu já não podia mais ficar, porque não ia mais funcionar as coisas daquele jeito, as coisas não iam mais dar certo naquele formato e eu não ia atingir os objetivos que eu esperava. Então eu tive que definir um propósito, ter uma clareza muito grande do para onde eu estava indo, para que a minha autorresponsabilidade passasse a funcionar de forma mais efetiva, né, e mais duradoura dentro da minha rotina. E logo depois disso eu percebi que eu já era um cara autorresponsável, eu já sabia o que eu queria, mas ainda assim eu estava patinando. E o que estava acontecendo? Estava faltando organização. Eu não era um cara muito organizado, eu não tinha muito planejamento para seguir. E o que a falta de planejamento faz com a gente? A falta de planejamento faz a gente escolher um monte de coisas para realizar e que são coisas que sim, estão nos levando ao nosso caminho, mas que não necessariamente são as coisas mais eficazes para nos levar ao caminho que a gente está procurando. E aí eu tive que aprender dentro da minha organização e dentro do meu planejamento a saber para que eu precisava dizer não e o que eu precisava permanecer dentro desse meu plano. Quais eram as atividades que eu precisava deixar de lado e quais eram as atividades que efetivamente estavam me trazendo um resultado expressivo e aquilo que eu estava procurando estava mais próximo de mim a partir disso. Então eu tive que fazer uma espécie de rearranjo do caminho, porque estava tudo muito claro, eu sabia que as responsabilidades eram minhas, mas eu ainda não tinha me organizado para fazer essas coisas acontecerem. E aí, a partir desse momento, então eu organizo e planejo aonde quero chegar. A organização e o planejamento trazem pra gente a noção da métrica, a noção do quanto eu estou evoluindo ao longo do tempo, dentro de um determinado período no qual eu me propus a fazer isso, né? Me permite comemorar as pequenas conquistas que eu vou tendo no caminho para chegar no grande objetivo. Isso é fundamental para a manutenção aí da sua transição de sonhador para realizador, foi fundamental na minha transição. Quando eu fiz os planejamentos, eu comecei a perceber que eu estava começando a ser um processo de autocobrança. Eu olhava para o que eu tinha organizado, eu olhava para as metas que eu tinha estabelecido, e aí eu começava a me cobrar para chegar nessas metas. E aí, num determinado momento, eu percebi que a minha autorresponsabilidade estava um pouquinho falha ainda, porque eu não estava assumindo compromisso com as metas e com os objetivos que eu tinha estabelecido aí dentro da minha organização. Eu estava envolvido com esses processos, ou seja, eu estava lá, eu estava batalhando, eu estava ralando, mas eu ainda estava na fase do largar a picareta às 5h30 da tarde, do largar a picareta na hora que o sino da saída do trabalho toca. E isso não funciona quando você quer ser um realizador. Você precisa estar comprometido, você não pode deixar enquanto a meta não for atingida. Tem um tema muito polêmico no meio disso, que é o qual? Que é você se dar ao direito de determinadas atividades, determinados luxos, determinados lazeres, acreditando que, não, mas eu mereço também descansar. Sim, o descanso é extremamente importante, o relaxamento é extremamente importante, mas é preciso que você tenha uma consciência autorresponsável muito grande de entender se esse já é o momento de você fazer isso, se você já pode fazer isso, se você já está num ponto da sua transição onde você já pode, né, começar a se dar alguns luxos sem perder a concentração da continuidade desse trabalho, para você não se sabotar nesse sentido. Veja bem, eu não estou dizendo que não é importante o momento de lazer, a atividade física, tudo isso é muito importante, mas se você deseja ser um realizador de fato, você precisa aprender que em algum momento da sua vida você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você se julga merecedor, para que de fato você seja um merecedor disso tudo, né? E aí esse compromisso me levou a entender que eu tinha que ter um foco nos processos e não nos resultados. O sonhador tem por excelência foco no resultado.
Ele está sempre olhando para onde ele quer chegar e isso às vezes até funciona, para algumas pessoas funciona muito bem, inclusive como fator de motivação. Pensar no aonde eu estou indo me motiva mais a trabalhar para chegar lá. Tá tudo certo, tá tudo bem, mas para a maioria das pessoas isso não funciona. Para mim isso não funcionava. Eu estava focado no aonde eu queria chegar, mas eu não estava focado naquilo que eu tenho controle para me fazer chegar nesse ponto, né? Então o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo para mim mesmo, poxa vida, eu quero muito ir para o Caribe, eu quero muito ter o carro XYZ, eu quero muito ter um apartamento em tal lugar, eu quero muito poder ir comer em tal restaurante. E era tudo isso, sempre eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, ou seja, eu estava muito focado no que eu queria fazer acontecer na minha vida, mas eu não estava entendendo que para isso acontecer, eu tinha uma série de outras coisas no caminho, eu tinha uma série de responsabilidades para assumir, precisava entender se isso de fato era propósito de vida para mim, se isso de fato era propósito para minha existência, propósito para minha motivação de trabalho. Eu precisava me organizar para que essas coisas acontecessem e eu precisava assumir compromissos comigo mesmo para que tudo isso fosse merecimento meu. Então eu passei a focar nos processos que me levavam ao resultado e não mais nos resultados. E isso foi brutal no meu processo de mudança, no meu processo de amadurecimento, que ainda não está completo e que eu escorrego muitas vezes ainda, mas que hoje eu já posso dizer de forma segura que eu sou um realizador. As pessoas às vezes até dizem para mim assim, poxa, eu queria ter o teu trabalho, que não tem hora, que não tem chefe, que não tem nada disso. A autorresponsabilidade me trouxe inclusive uma visão totalmente diferente disso, porque eu olhava para tudo isso como um troféu para a vida. E na verdade isso não é um troféu para a vida. Eu tenho tudo isso e não tem fogos de artifício estourando em volta de mim o tempo todo porque tenho isso. Eu sou muito grato ao que eu tenho, né? Mas isso não me exime de responsabilidade, isso não me exime de cobrança interna por produzir os meus resultados, isso não me exime de estresse momentâneo, mas isso me exime de acordar triste porque tenho que trabalhar. Que era uma coisa que eu tinha muito no meu passado, né? Então, para qualquer coisa na vida hoje, eu uso a técnica desses 5 passos aqui para saber como é que eu vou fazer para conseguir realizar isso e deixar de sonhar com isso só. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado disso. Se isso faz sentido para você, vou te pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Se você gostou aí do vídeo, se inscreve no canal agora, clica nas notificações lá, porque semana que vem tem um vídeo onde eu vou falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Como adquirir mais autorresponsabilidade e o poder que isso tem de transformação na sua vida. Beijo no coração de vocês. Espero vocês na semana que vem.